XPML11, o fundo de shoppings da XP Asset. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 7 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ele que tem uma situação de alavancagem, precisa de valores expressivos ainda até o final agora de dezembro de 2025. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo iniciou as suas atividades em 2017, tem um patrimônio líquido total na casa de 6 bilhões 555 milhões, 608 mil cotistas, tem as suas taxinhas aí de administração de performance no benchmarking, e na data que eu gravo aqui com vocês, o XPML cota na B3 a R$ 100,70, fazendo um P sobre VP de 0,86, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,27%. A cotação mergulhou lá em dezembro de 2024 aos R$ 91,20, buscou uma pequena recuperação já atingindo R$ 106,30, agora em abril de 2025. Desde então, decresceu um pouquinho, retornando lá na casa dos R$ 100,70. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 25 de julho de 2025, segue lá com 92 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,89, anual de 10,93%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em XPML11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.127,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Esta recuperação propiciou o fundo também se recuperar em relação à sua rentabilidade e inclusive superar o IFIX e o IPCA no período, só não superando a linha do CDI, retornando no período 12,76%, enquanto o CDI retornou 25,13%, o IPCA 9,42% e o IFIX 6,43%. Então, ponto relativamente positivo aí é a rentabilidade do XPML11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de junho foi marcado por datas tradicionais que impulsionaram o desempenho do varejo, dentre elas aí o Dia dos Namorados. O varejo, no cenário geral, registrou uma retração em junho, apesar destas datas comemorativas. O faturamento real, já descontado a inflação, caiu 2,5% em relação a junho de 2024, interrompendo 2 meses seguidos aí de alta. Nos principais indicadores aqui do XPML11, conta aí a performance positiva no mês de junho. Em relação às vendas, por metro quadrado, R$ 1.611, e o NOI caixa R$ 133 o metro quadrado, apresentando crescimentos de 6% e 16,8% respectivamente. Além desses indicadores, o SSS e também o SSR cresceram 1,7% e 1,4% respectivamente. No mês, os principais acontecimentos aqui do XPML11 foram o recebimento de aproximadamente 2 milhões e 600 do NOI garantido lá do portfólio SIM e também do portfólio da TEC, a conversão do CRI utilizado para a aquisição indireta de 10,04%, lá no Shopping Pátio Higienópolis, em participação de SPE, o que é ponto positivo. O resultado do mês encerrou com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 77 centavos por cota, na distribuição de 92, como comentamos, paga agora no dia 25 de julho de 2025, para os detentores da cota até 18/7/2025. A DRE do fundo, 57 milhões para as receitas, 9 milhões e 200 aqui para as despesas, chegando a um resultado de 48 milhões, um rendimento distribuído de 52 milhões, zerado em relação à sua reserva de contingência. Em relação a desempenho e aqui também o recebimento do fundo, ponto de atenção. Atenção, cotistas do XPML11, porque ele tem aqui em caixa hoje, já considerando a posição de caixa dos FIIs acessórios do XPML11, que são o Internacional Guarulhos e o Neomal, e as posições líquidas de outros FIIs detidos pelo fundo, no total de 346 milhões, formando aqui para o caixa. Mas ele tem aqui também a segunda parcela do Jundiaí para pagar 63 milhões, a terceira parcela para pagar aqui do portfólio SIM 630 milhões, encerrando 2025 lá com um caixa negativo de 347 milhões. Então, ponto de extrema atenção, porque o fundo precisa cobrir 347 milhões aqui de um saldo negativo até o encerramento de 2025. Isso porque a principal obrigação dele é de 630 milhões, bem puxada, e ele tem aqui apenas 346 milhões em caixa.
Mas, seguindo para além de 2025, agora em 2026 o fundo tem aqui 37 milhões da segunda parcela do Pátio Higienópolis e 63 milhões da terceira parcela do Jundiaí Shopping, encerrando 2026 com um caixa negativo de 447 milhões. A 2027 ele tem 161 milhões da segunda parcela do Allos e 37 milhões aqui da terceira parcela lá do Shopping Pátio Higienópolis, encerrando 2027 lá com uma necessidade de 645 milhões negativo, tá? Então, ponto de atenção a estas necessidades aqui do XPML11, porque ele ainda não tem esse valor para cobrir na íntegra em relação ao encerramento do exercício de 2025, 347 milhões. Agora, atenção aqui, pessoal, se somarmos todos os débitos do fundo, além da parcela de 179 milhões lá do Faria Lima Shops, que a gestão comenta que realizou esta aquisição, mas não menciona aqui no cronograma de desembolsos este valor, temos aqui que o fundo tem hoje um total de 1 bi 170 milhões para cobrir em relação aos seus desembolsos, tá? O que se somarmos depois com as obrigações de CRIs, chegam aí à ordem de 1 bi 736 milhões. Veremos adiante quais são essas obrigações de CRIs. Então, 1,7 bi hoje é a necessidade de total passivo do fundo. Lembrando que ao decorrer do ano ele já pagou 17 milhões lá do Shopping Praia de Belas, então importantíssimo o cotista ficar atento a esta movimentação, porque, segundo a gestão, como detalhamos, ele tem aqui as parcelas em 2025 e 2026, tem aqui também em 2027, para a parcela do portfólio Allos, segundo a gestão, ela pode ser adiada por mais um ano aí com a correção de CDI mais 1,5%. Então, este valor aqui de 161 milhões pode ser adiado o pagamento, mas tem um adicional aí de CDI mais 1,5%. Mas o fato é que o fundo precisa, até o encerramento de 2027, de 645 milhões, mas para agora, numa situação de urgência, já considerando que o ano já caminha aí para o seu encerrar, temos que o fundo precisa, lá em dezembro de 2025, de 347 milhões. A gestão destaca aqui que esta situação é relativamente confortável para ela, ela encerra aqui o caixa negativo em 347 milhões, mas o fundo possui aproximadamente 560 milhões em dívidas, representando um LTV de aproximadamente 8%, saudável para o setor. E com isto, ela tem aqui três opções, como já sabemos inclusive de outros fundos imobiliários, que é a venda de ativos, a emissão de cotas ou a alavancagem através da securitização de recebíveis até 2025. Se considerarmos hoje que o fundo se encontra abaixo do seu valor patrimonial, como vimos lá na cotação, é bem provável que a gestão parta aqui por uma situação de alavancagem com a securitização de recebíveis. Então, muita atenção a esta situação do XPML11, porque hoje já a alavancagem dele se encontra na ordem de 26,5%, bem acima do que aquilo gostamos no canal, de uma alavancagem não superior a 10%. Então, ponto de extrema atenção, apesar de a gestão destacar que se trata de uma situação confortável e positiva, porque hoje se encontra abaixo da média aqui do fundo em 25,9%. Em relação à alavancagem, destacamos aqui novamente a informação pela gestão de que hoje se encontra em 25,9%. No resultado distribuído de 92 centavos, decomposto aqui em junho de 2025, ele tem aqui também lucros imobiliários, despesas operacionais e as receitas de FIIs e também de LCIs e renda fixa. Hoje a cota patrimonial a R$ 116, negociando como vimos no patamar de R$ 100, então ponto de atenção a este desconto. Em relação à liquidez do fundo na B3, 9 milhões e 200 é a média diária, encerrando a cota na casa de R$ 100. Em relação à rentabilidade, considerando um patrimônio líquido de 6 bilhões 555 milhões, ele faz um retorno total bruto de 0,45% negativo, enquanto o IFIX rendendo 0,03%, uma diferença negativa aqui de 0,42%. Em relação à carteira de ativos, ele tem 92% em imóveis, tem 3,7% em CRIs conversíveis, tem aqui também uma posição de 1,6% em caixa e 2,5% em FIIs. O investimento por classe de ativos chega aqui na ordem de 7 bilhões 173 milhões em imóveis, sendo que 120 milhões ele tem em caixa, chegando a uma carteira hoje de 7 bilhões 783. Em relação às obrigações de CRIs, pessoal,
Atenção, porque hoje o fundo monta a ordem de 565 milhões em relação aos teus CRIs. Então, é importantíssimo ficar atento, porque lá naquele cômputo em relação às obrigações a pagar aqui do fundo, a gestão não comenta aqui as obrigações de CRIs. Então, se somarmos aqui o total de débitos do fundo atreladas às obrigações de CRIs, 1 bilhão 736. Então, é importantíssimo o cotista ficar atento, porque neste percentual aqui de 25,9%, ao que nos parece, a gestão não comenta aqui as suas obrigações com os CRIs. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação, porque se somarmos aqui todas as obrigações e também os CRIs, hoje na ordem de 25,9% de alavancagem. Em relação ao fluxo de amortização, considerando o consolidado pelo XP-ML11, ele forma aqui para 2025 uma necessidade de amortizar aproximadamente 25 milhões. Em relação aos indicadores operacionais aqui do fundo, como vemos no comparativo de 2024, o SSS decresceu para 1,7, o SSR cresceu para 1,4, os descontos decresceram para 2,7 e o NOI subiu aqui para 16,8%, ante 3,7% negativo lá em 2024. Em relação às vendas totais, decresceram um pouquinho, uma variação para 33,7%, ante 50,9%. As vendas por metro quadrado cresceram aqui para 6%, ante a 4,5%, o custo médio da ocupação atingindo 11,7% e o fluxo de veículos decrescendo agora para 14,7%. Para a decomposição dos resultados aqui do fundo, temos que ele tem uma BL total hoje própria de 330 mil metros quadrados, de uma BL total de 964 mil metros quadrados, vendas totais 1 bilhão 764, chegando na venda média por metro quadrado de R$ 1.611, um NOI acumulado de R$ 44 milhões, R$ 133 de NOI caixa médio, uma vacância hoje na casa de 4,3% e uma inadimplência líquida na casa de 0,1%. Como comentamos, as vendas por metro quadrado aqui atingindo R$ 1.611, enquanto o NOI R$ 133. Segundo a gestão, a evolução mensal das vendas totais por metro quadrado e o NOI caixa aqui também consideram todas as linhas de receitas dos empreendimentos. Já em relação à carteira do portfólio aqui do fundo, a maior exposição segue lá para o Tietê Plaza Shopping, 11%, mas ela se decompõe aí em 24 shoppings espalhados aí com 330 mil metros quadrados de ABL. A maior exposição segue aqui a região sudeste, 75%. O portfólio Sim é a maior diversificação aqui por administradores, representando 32% da ABL, seguido do Allos, 16%, da JHSF, 15%. Tem aqui também Ancar em Van Roê, tem a HBF, tem a Alca, tem a Gazit, tem a Multiplan, a Iguatemi, a Argo, a Partagem, enfim, diversificado aqui nos seus diversos administradores. Lembrando que ele tem também posições no Nordeste, no Norte e também na região Sul. Por fim, destaca aqui também que a última aquisição do fundo foi o Pátio Shopping em Higienópolis, agora em abril de 2025, uma aquisição de 10%, lá do empreendimento. E como comentamos lá naquela decomposição de 179 milhões, não conta aqui a aquisição de 12,86% dos shoppings Faria Lima e de 19,46% aqui da Torre Faria Lima Shops. Perfeito, pessoal? De XP-ML11 é basicamente isso. Muita atenção aos próximos passos aí pela gestão agora no segundo semestre de 2025. É bem provável que a gestão realize uma securitização dos seus contratos, antecipando o recebimento para fazer frente àquela necessidade de caixa de hoje na ordem de 347 milhões. Ponto de extrema atenção aí por parte do cotista, porque essa situação pode aumentar ainda mais a alavancagem, que hoje se encontra na casa aproximada de 26%. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.